Hoje nós chegamos à quarta mensagem da série intitulada Uns aos Outros. Eu não sei quantos estão acompanhando, mas nós temos falado desde o começo que o nosso objetivo nessa série, Uns aos Outros, é nós refletirmos sobre a importância da vida comunitária da igreja. Nosso objetivo é nos livrar-nos da ilusão e do engano que é possível nós vivemos uma fé cristã madura, autêntica, sem fazer parte da vida comunitária da igreja, da comunidade da fé. A palavra de Deus nos fala que, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, quando Jesus morreu na cruz, derramou teu sangue por nós, que havia um muro de separação entre nós e Deus, e esse muro foi quebrado. Mas também havia um muro de separação entre os homens. Uma das consequências da queda é a inimizade, é um relacionamento truncado entre os homens. E a Bíblia fala que através do sacrifício de Cristo, não há mais separação de qualquer maneira entre nós. Nós podemos ter relacionamentos que vão glorificar a Deus centrados no Evangelho. Nós éramos, antes da obra de Cristo, inimigos de Deus. Deus tinha a sua ira justa sobre nós. Deus, graciosamente, então, nos faz filhos, nos coloca dentro da família da fé. Então, uma vez que nós somos filhos, nós fazemos parte dessa comunidade de fé. Nós fazemos parte de uma família, nós temos uma família. Assim como todos nós temos uma família de sangue, irmãos e irmãs, nós também aqui na igreja, nós temos que olhar um para os outros e olhar, essa pessoa é minha família, ele é meu irmão na fé. E como toda família tem implicações, né? Numa família, numa casa, tem implicações de cuidado, de aceitação, tem direitos, tem deveres dentro de uma família, e não é diferente também dentro da família da fé. E nós começamos há 4 semanas atrás falando do primeiro uns aos outros, quem se lembra? A base de todos uns aos outros. Amem uns aos outros. Cristo, um pouco antes da sua morte, se reúne com seus discípulos no cenáculo e ele fala, olhe, novo mandamento vos dou, que vocês amem o seu próximo como eu vos amei. Amem uns aos outros como eu vos amei. E nós vimos como Cristo nos amou. Se nós olharmos para trás, para a cruz, para a história, Cristo nos amou de forma decisiva, de forma servil. Cristo não nos amou de forma sentimentalista, como nós falamos na primeira semana. Eu não estou com vontade de amar esse povo. E nós devemos amar o nosso próximo dessa mesma maneira. O amor maduro, o amor cristão, é um amor não baseado em sentimentos, mas é um amor baseado no que Cristo fez por nós. Uma vez que Cristo nos amou, se entregou por nós, nós podemos amar os nossos irmãos e nos entregar em relacionamentos, em perdão, em relacionamentos reconciliadores. E uma vez que nós vimos que o amar uns aos outros é a base de todos, na semana seguinte, o Rodrigo compartilhou sobre os segundos aos outros. Aceitem uns aos outros. Que é impossível eu falar que eu amo meu irmão se eu não aceito. E uma vez que nós fomos aceitos por Cristo, quando nós éramos seus inimigos, nós não temos por que não aceitar pessoas que têm tradições diferentes da nossa, estilo de vida diferente da nossa, visão de mundo diferente da nossa. Nós precisamos aceitar os nossos irmãos e irmãs, porque Cristo primeiramente já os aceitou. Porque quem somos nós para não aceitar, negar dentro da comunidade da fé aqueles que Cristo já aceitou? E nós vimos que uma vez que amamos e aceitamos, nós devemos cuidar uns dos outros. Na semana passada nós vimos aquela bela passagem que Paulo fala que a igreja é como o corpo humano, compara, né? O corpo humano é um só, mas ele tem uma diversidade de membros. Tem mão, tem pé, tem olho, tem órgãos internos, e Paulo compara a igreja a essa beleza do corpo humano, e fala que ninguém é dispensável dentro da comunidade de fé, todos são importantes. E nós vimos que nós precisamos, como igreja, ter unidade e diversidade. Unidade e diversidade. Mas que unidade e diversidade só pode acontecer através de maturidade na fé, numa comunidade que está amadurecendo na fé. E hoje nós vamos falar sobre o quarto uns aos outros, que está em Tiago. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 13, nós leremos até o 18. E hoje nós falaremos sobre um conselho, na verdade, um mandamento que Tiago nos dá, quando ele fala, confessem uns aos outros.
Então, se você tem a sua Bíblia, abre em Tiago 5, versículo 13. Se você não tem, a gente vai projetar, a versão que a gente usa é NVI. Se você tem seu smartphone também, você pode acompanhar no seu celular. Tiago 5, 13 a 18. Vamos colocar de pé para que a gente possa ler juntos, em reverência à palavra do Senhor, o texto de hoje. E a palavra diz assim: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra possa nos animar, nos exortar, nos corrigir. Nós estamos aqui para ouvir do Senhor e para aprender mais sobre o Senhor, Pai. Nos ensine, Pai, que nós sejamos solo fértil para o aprendizado, Pai, praticantes da Tua palavra. Usa, Deus, a minha vida, Deus, para a honra e glória do Teu nome somente, Deus, que eu seja canal do Senhor e possa entregar aquilo que o Senhor quer entregar ao Teu povo e à igreja. Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Pode se assentar. Maturidade. Maturidade é um dos temas centrais da carta de Tiago. E nesse trecho que nós lemos, Tiago fala sobre algumas atitudes que nós devemos cultivar em nossas vidas se nós queremos amadurecer na fé. Eu creio que todos nós queremos amadurecer espiritualmente, nós devemos desejar crescer espiritualmente. E Tiago, então, ele termina a sua carta aqui no capítulo 5, esse é o último trecho da sua carta, falando sobre algo que ele já falou no começo da carta, sobre a importância da oração. Ele lista algumas situações que as pessoas na igreja ali, que estavam recebendo aquela carta, poderiam estar passando, e ele exorta aquelas pessoas a uma vida incessante de oração, porque uma vida incessante de oração revela maturidade. Agora, se a oração revela maturidade, no outro extremo, do outro lado, uma atitude diametralmente oposta da oração, é a murmuração. Se a vida de oração é sinônimo de maturidade, uma vida de murmuração, de queixa, de reclamação, ela revela, muitas vezes, no nosso coração, uma imaturidade espiritual. E Tiago, então, fala, alguém entre vocês está sofrendo? Alguém entre vocês está passando alguma dificuldade? Qual que é a recomendação dele? Então, que você ore, que essa pessoa ore. Esse é o primeiro aprendizado que nós precisamos ter quando nós passamos por dificuldades, por tempos de aflições. Nós não devemos começar a queixar, a murmurar, nós devemos levar os nossos problemas diante de Deus em oração. Somente assim estaremos livres de uma vida de murmuração. Devemos orar quando as circunstâncias difíceis nos atingem, falar, Senhor, se possível, me livra dessa situação. Se possível, me livre dessa doença. Se possível, me livre dessa situação financeira. Ore, clame ao Senhor. Cresça em oração. Esse é o conselho de Tiago. E nós podemos ter uma certeza que se o Senhor não nos livrar daquela situação, desse sofrimento, através dessa vida constante de oração, nós teremos sabedoria, discernimento para atravessar o momento de sofrimento. Porque nós sabemos, nós podemos ver na Bíblia que muitas vezes Deus não nos livra de todo sofrimento. A Bíblia, o próprio Tiago nos ensina que às vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida para quê? Para o nosso amadurecimento. Para que a graça dele seja exposta de maneira ainda mais graciosa na nossa vida. Paulo, o grande evangelista, o grande missionário, ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, algo que ele pede ao Senhor, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Qual a resposta do Senhor? Paulo, eu não vou tirar. A minha graça te basta.
e o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Muitas vezes, Deus não vai tirar as nossas vidas, Deus não vai nos eximir do sofrimento. Ele vai nos permitir passar pelo sofrimento, mas Ele vai nos lembrar que a graça dEle, toda vez que a gente passar por aquela situação difícil, nós vamos nos lembrar, não, Senhor, a Tua graça me basta. A Tua graça é maior do que o meu sofrimento. Então, Tiago apresenta, depois dessa primeira situação, uma pessoa que sofre, ela ora, ele fala, se tem uma pessoa que está feliz, que está passando por um tempo de bonança, o que ele deve fazer? Cantar louvores. E cantar louvores, se você pensar, quando a gente está cantando louvores, seja aqui na igreja, ou muitas vezes quando a gente está feliz, numa época feliz da nossa vida, e a gente começa a cantar louvores não é nada mais do que uma oração poética a Deus. A gente está orando em forma de cântico para Deus, não deixa de ser uma oração. E nós precisamos pedir também ao Senhor, para que quando nós estivermos nos tempos bons da nossa vida, porque a nossa vida, eu acho que uma das grandes maturidades da vida, quando nós amadurecemos, nós entendemos que a vida não é só sofrimento e ela também não é só alegria. A nossa vida é um misto. Quando nós estamos no verão, na primavera, no tempo bom, nós temos que aproveitar esse tempo, sermos felizes, aproveitar ao máximo, mas conscientes de que qualquer momento pode chegar o inverno, um tempo difícil na nossa vida. E também quando estivermos passando por momentos de tribulação na vida, inverno, saber que um dia, para nós cristãos, seja nessa terra ou na eternidade, nós experimentaremos da primavera, do tempo de flores, né, de tempo florido, tempo gracioso de Deus. Agora, no tempo de felicidade, nós precisamos orar pedindo para Deus sabedoria também. Sabedoria para saber lidar com a prosperidade na nossa vida. Eu não sei quantos já perceberam, isso é uma tendência do nosso coração. Muitas vezes, pessoas, quando passam por tempo de sofrimento, quando terminam um relacionamento, às vezes perde um emprego, uma situação na saúde difícil, a pessoa ela se aproxima de Deus, ela começa a orar, ela participa de todas as reuniões de oração da igreja. Você vê a pessoa está ali, nossa, mas o que aconteceu? Esse cara converteu de uma hora para outra. O cara vira, a pessoa vira a pessoa mais crente do mundo. E aí ela começa a buscar, você fala, nossa, que legal, nossa, que benção, essa pessoa está crescendo, essa pessoa está amadurecendo, que legal. E aí, quando vê as coisas na vida dela, ela começa a experimentar esse tempo de bonança. Ela começa um novo relacionamento, a saúde restaura, acha um trabalho muito bom, tem uma projeção no trabalho de crescimento, recebe uma promoção, e o que acontece? A pessoa se afasta. A pessoa se afasta. Ela se afasta de Deus e ela se afasta da comunidade da fé. Falta-lhe sabedoria para usufruir os tempos bons, as estações boas da vida. Nós devemos passar um momento de sofrimento diante de Deus, mas é belo quando você vê pessoas que passam, sim, o sofrimento diante de Deus, mas pessoas também que, quando estão passando fases ótimas da vida, não se isolam, não se afastam. Porque muitas vezes o que acontece com essas pessoas, e com nós temos que colocar diante disso, é que quando nós experimentamos um tempo de bonança, aí nós já não temos mais tempo para Deus. Esse novo relacionamento, que era algo desejado, se torna um fim em si mesmo. E eu já não tenho mais tempo para estar na igreja, para estar na reunião, para orar. E aí o meu trabalho, que foi uma bênção que eu pedi para Deus, ele também não me permite mais estar na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, com vida de oração. Muitas vezes trocamos de deuses, né? Colocamos os relacionamentos, as bênçãos de Deus, acima do Deus das bênçãos. Então temos que orar pedindo sabedoria para Deus. Tiago fala, está sofrendo? Ore. Está no tempo bom? Ore também cantando louvores ao Senhor e peça sabedoria para passar esse tempo diante do Senhor. Mas uma pessoa que tem uma vida incessante de oração, uma das marcas dessa pessoa, uma pessoa madura na fé, é que essa pessoa ela não ora por si só. Uma das marcas de alguém que está crescendo espiritualmente, ela não é uma pessoa que ora só pelas suas necessidades. Ela entendeu que ela faz parte de uma comunidade de fé. Maturidade cristã. A gente tem falado isso semana após semana. Maturidade cristã e individualidade não podem caminhar juntos. Não podem. Afinal, a maturidade me leva a uma vida em comunidade. Eu sempre desconfio de alguém que se faz maduro demais, mas que não tem vida em comunidade. É fácil você ser santo sozinho, sem relacionar com seus irmãos.
É fácil você mostrar uma certa maturidade espiritual sem ter relacionamento com seus irmãos. Ninguém te conhece. Ninguém conhece os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ninguém está ali afiando você. Maturidade cristã, alguém que está amadurecendo na fé. Essa pessoa, ela vai ser levada a cuidar de outros e a ser cuidada também. Ela sabe que ela precisa de uma vida de oração diante de Deus, nos momentos bons e difíceis, mas ela sabe também que ela precisa cuidar de outros e ela precisa também ser cuidada. E Tiago, essa é a terceira instrução que ele fala. Tem alguém aí na igreja? É a pergunta dele. Tem alguém na igreja que está doente? Aí o conselho dele, qual que é? Se tem, chame os presbíteros da igreja, que são os pastores, os líderes, para orar por essa pessoa e ungir essa pessoa com óleo. Essa interpretação dessa passagem não é simples, né? Ela, ao longo da história do cristianismo, ela já teve várias interpretações, que gera muitas vezes divisões dentro das igrejas e até abusos, seja dentro da igreja católica romana e seja dentro do nosso protestantismo. Nós não temos tempo aqui para fazer uma análise profunda dessa passagem, mas duas coisas que tem que ficar claro. Por que Tiago fala aqui que os presbíteros deveriam orar por essa pessoa? Por que não qualquer cristão deveria orar por essa pessoa? Primeiro, nós precisamos entender o quadro. Tiago está colocando, quando a gente pega ali a palavra lá no original, o quadro que Tiago coloca é uma pessoa que está acamada, que está doente, que está enferma, a ponto dela não conseguir se levantar para ir para a comunidade de fé. Ela não consegue se levantar para ir para a igreja, ela não consegue se levantar para ter comunhão com seus irmãos. Isso não quer dizer que outras pessoas, cristãos comuns, não possam orar por aquela pessoa doente. Isso iria contra o próprio ensinamento de Tiago, que ele falou aqui nessa passagem. O que ele fala? A oração do justo é poderosa e eficaz. Ele fala, Elias era um homem comum como nós, ele orou incessantemente por 3 anos e meio, deixou de chover. A oração poderosa, logo, nós precisamos entender que a oração poderosa não é a oração do pastor, não é a oração do missionário, não é a oração do apóstolo, não é a oração do profeta. A oração poderosa, nas palavras de Tiago, é a oração do justo. Quem que é justo? Todo aquele que foi justificado por Cristo. Porque o poder não está na pessoa, o poder está no Senhor que responde à oração. Agora, o que Tiago está querendo falar, então, quando ele diz que os presbíteros devem ir orar por aquela pessoa? Existe uma situação aqui. Tiago está querendo, primeiramente, que a igreja, as pessoas reconheçam a autoridade espiritual da igreja, de fazer parte de um corpo, a autoridade que está diante de uma igreja, de uma comunidade de fé, e da dependência de cada irmão do corpo. Esse é o ponto principal, o reconhecimento da autoridade espiritual, da liderança da igreja, ali no cuidado, no discipulado, na oração, e a dependência do corpo. Ninguém é autônomo. Então, é papel dos presbíteros, é papel, sim, da liderança da igreja, quando tem alguém enfermo, ir até aquela pessoa, orar com ela, e orar com fé para que Deus cure. Agora, o segundo ponto, que talvez ainda seja mais dificultoso, é quando ele fala, unjam com óleo, né? Ele fala, ore ungindo com óleo. Tiago aqui está aplicando um ensinamento que o próprio Cristo, quando nós olhamos, quando Cristo manda os 12 em missão, em Marcos 6, 13, ele manda os 12, e nessa passagem fala que os discípulos pregavam o evangelho do reino, eles expulsavam o demônio, e eles oravam por cura dos enfermos com óleo. Isso ali, no ambiente de Jesus com os discípulos. Então, isso era um costume do tempo de Cristo, e isso era até... Cristo não exortou nenhuma maneira de que não se fizesse isso. Então, a gente não pode dizer que tem algo errado quando pastores ungem, fazem uso do óleo diante de momentos de oração. A maioria dos pastores, de bons teólogos, eu estava ouvindo a posição dos pastores, até o Nicodemos, ele fala, a gente não pode falar que isso é errado. Piper vai falar isso. Eles não veem objeção quando se vai orar por uma pessoa doente o uso do óleo. Agora, não se pode usar óleo, isso no Novo Testamento não tem em lugar nenhum, para usar óleo para ungir objetos, para ungir casa,
para ungir. Já várias vezes pessoas já me chamaram, eu vou abrir uma empresa, você pode vir aqui orar e ungir os cantos da empresa? Não, eu não acredito nisso. Por que eu vou ungir o canto da empresa? Não tem nada. Isso é misticismo. E o grande problema de, muitas vezes, a questão do uso do óleo que a gente vê no nosso meio, especialmente no meio, algumas linhas teológicas, algumas igrejas, é o apego dos símbolos. Porque nós somos muito místicos, né? Muito supersticiosos. E muitas vezes a pessoa começa a ver mais poder no óleo. Se não tem o óleo, então não tem, nossa, não foi ungido, não foi uma oração ungida, do que na oração em si. Nós colocamos a nossa fé no símbolo e não em Deus. O que nós devemos observar, que Tiago fala, é que a oração ela é dirigida ao Senhor e a unção ela é feita em nome do Senhor. Portanto, nem o óleo tem poder e nem a pessoa que ora tem o poder. Quem tem poder para levantar a pessoa, Tiago fala, e o Senhor o levantará. É Deus que levanta, se for da vontade dele ou não. E diante dessa oração, diante dessa situação, Tiago fala que se aquela pessoa que estiver acamada, que estiver doente, ela tiver cometido algum pecado, ele será perdoado. É interessante, porque de alguma forma aqui, Tiago faz uma ligação entre a pessoa que está doente, deitada na cama, acamada, com uma situação de pecado. Isso quer dizer que toda doença ela é fruto do pecado? Talvez a gente pode pensar, então toda doença, todo mundo que está acamado, que está deitado, Tiago está falando que isso é consequência do pecado? Sim e não. Respostas duplas, né? Sim e não. Na visão bíblica, toda doença, todo mal, tudo que atinge o homem, é fruto do pecado, é fruto da queda, de quando o homem desobedeceu a Deus. No mundo criado por Deus, no Jardim do Éden, não havia doença, não havia mal, não havia Covid, não havia resfriado, não havia dor de cabeça, não havia câncer. Agora, no mundo que nós vivemos, no mundo caído, no estado que nós estamos agora, até que o reino de Deus venha por completo, nós temos o mal. E toda doença, de uma forma, ela é consequência da queda. Mas nós não podemos dizer que toda pessoa que está doente, que ela pecou. A gente não pode fazer ligação. Muitas vezes há um abuso em relação a isso, e ensinamento errado em relação a isso. Eu me lembro de um parente que teve problema certa vez, uma situação difícil, e ele orava muito pedindo fé ao Senhor, com fé ao Senhor que o curasse, e por vezes pastores, pessoas foram até ele e falavam que ele não estava sendo curado porque ele tinha algum pecado e que lhe faltava fé. Isso machuca o coração das pessoas, isso é desumano. Nós vivemos no mundo caído e nós precisamos entender que nesse mundo caído nós temos doenças, nós temos enfermidades. E o fato de nós estarmos doentes, talvez você esteja resfriado hoje, não quer dizer que você pecou. Talvez você saiu essa semana gelada, sem blusa um dia, e você pegou um resfriado, e é simplesmente uma doença. Talvez você pode enfrentar uma enfermidade futura, e nem sempre isso é consequência de um pecado. Mas também nós precisamos ser sinceros e honestos, e saber que muitas pessoas, elas estão acamadas, elas estão doentes, por consequências diretas do pecado. Isso é realidade também, muitas pessoas. Quantas visitações, às vezes, a gente faz em pessoas, que a gente olha e a gente fala, é o pecado, é consequência direta do pecado na vida daquela pessoa. Então, Tiago fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O tema central, nós chegamos no versículo central. O que nós vemos aqui é Tiago fazendo presta atenção, uma relação entre a realidade do pecado com a realidade da doença. A realidade da cura da doença com a realidade da libertação do pecado. Tiago está falando que da mesma maneira que a pessoa que está deitada na cama chama os presbíteros para que orem por ela, para que ela tenha cura, da mesma maneira nós devemos buscar auxílio para a libertação do pecado, para vencermos a batalha contra o pecado. Então, talvez você esteja pensando, eu devo me confessar ao meu próximo para que eu seja perdoado? A palavra diz em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Portanto, meus irmãos, a confissão que nos traz perdão de pecados não é a confissão a homens, mas é a confissão a Deus. Aqui que muitas vezes, em algumas religiões, no catolicismo, é um pouco divergente e é uma visão que não é bíblica, de uma pessoa te perdoar um pecado. Com Deus está o perdão, o salmista fala para que nós o tenhamos. Se você pecar e falar para mim, eu estou perdoado, você fala, você está perdoado, vai embora. Eu não tenho poder para te perdoar o pecado. Eu tenho poder para perdoar alguma coisa que você fez comigo. Né? Eu tenho essa, nossa, eu te perdoo, meu irmão, vai em paz, eu te perdoo porque você fez algo comigo. Mas se você pecou contra Deus, todo pecado é uma ofensa contra Deus, somente Deus tem o poder para perdoar os nossos pecados, porque somente Cristo pôde morrer naquela cruz, somente Cristo tem a prerrogativa de nos perdoar. Somente Cristo tem a prerrogativa de falar, você está perdoado. Então nós não podemos obter perdão de homens, é disso que Tiago está falando. O que Tiago está falando é que a confissão que nós devemos fazer uns aos outros, aos santos, não é para obter perdão de pecado. Eu não vou confessar aos meus irmãos, como Tiago fala, confesse seus pecados uns aos outros, para que o meu irmão vire para mim e fale assim, Rodrigo vira e fala, Mateus, você está perdoado, vai em paz. Não é isso. O que o Tiago está falando é que a confissão uns aos outros é uma maneira de nós prosseguirmos a uma vida de amadurecimento. Oração pessoal, cuidado mútuo, e confissão de pecados. Forma aí um triângulo de uma vida em amadurecimento. Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque a vida cristã é uma guerra. Essa é uma realidade. A vida cristã é uma guerra. Todos nós, eu e você, nós lutamos contra algum tipo de pecado. Quando o Rodrigo leu aqui hoje sobre justificação e santificação, justificação é um ato consumado. Estamos salvos, justificados diante de Deus. Ninguém muda isso. Posicionalmente, somos aceitos por Deus. Santificação é um processo, é uma obra do Espírito Santo que vai durar por toda a nossa vida. Mas todos nós, quando nós passamos pela água, somos batizados, o velho homem fica para trás. Mas ainda assim, nós lutamos com pecados. Nós lutamos com dificuldades, cada um numa área. Não é porque você aceitou a Cristo hoje e batizou que você não luta mais com pecados na sua vida. Todos nós temos batalhas difíceis de ser lutadas. E a confissão uns aos outros, quando o Tiago fala, confesse uns aos outros, é uma maneira eficaz dessa luta, de combater essa luta. É uma maneira de eu ter parceiros de oração. Porque ele não fala somente para confessar, mas confessar e orar uns com os outros. É uma maneira de eu ter parceiros, pessoas que vão me discipular nessa minha área de dificuldade, que vão me aconselhar à luz da Bíblia, falar, olha, seu problema é esse, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu estou aqui para chorar com você, para orar com você, eu estou aqui para te aconselhar, para te instruir segundo a palavra de Deus. É uma maneira de nós termos companheiros, irmãos, que vão nos ajudar nessa batalha diária contra o pecado. E se você notar, na questão da doença, Tiago fala para chamar os presbíteros, né? Chama os presbíteros. Agora, na questão da confissão, que ele fala, façam isso entre vocês. Confessem uns aos outros. Tiago não fala, vá confessar ao pastor da igreja, vai confessar ao padre, vai confessar, ele fala, confessem uns aos outros, é o sacerdócio universal de todo cristão, de todo crente. Podemos e devemos confessar uns aos outros. Uma pessoa madura, meus irmãos, logo então é uma pessoa que ora, que cuida e que tem uma vida de confissão. Confessar pecado é gesto de maturidade. É gesto de maturidade. E uma comunidade onde as pessoas se abrem, onde elas pedem oração, onde elas confessam seus pecados, isso revela uma comunidade que está amadurecendo na sua fé, que está crescendo como comunidade. Mas não é fácil criar esse ambiente, vamos ser sinceros, não é fácil criar esse ambiente dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, não é fácil criar um ambiente propício para a confissão. E eu enumerei aqui 5 ciladas, 5 armadilhas que muitas vezes podem nos desmotivar a uma vida de confissão
e que não permitem, muitas vezes, nós criarmos esse ambiente favorável dentro da nossa igreja e das igrejas. A primeira delas, a primeira coisa é a falta de maturidade. A falta de maturidade. Muitas vezes a nossa falta de maturidade em reconhecer quão dura é a vida cristã. A nossa falta de maturidade em queremos amadurecer. Muitas vezes nós nem queremos o amadurecimento na fé e nos contentamos ficar na superfície da vida espiritual, no ABC, no leite espiritual. Se nós não desejarmos crescer espiritualmente, nós não vamos desejar orar, nós não vamos desejar cuidar e nós não vamos desejar ter uma vida de confissão. A falta de maturidade também em reconhecer que nós precisamos confessar. E a falta de maturidade em reconhecer que nós também precisamos ser pessoas que estão abertas para que outros possam confessar seus pecados, falar conosco e nós orarmos por eles. A falta de maturidade, talvez ao recebermos pessoas, ao ouvi-los, sem fazer um julgamento, mas antes chorar com aquela pessoa, vendo que aquela pessoa que está enfrentando aquele problema é um pecador como eu. Só que ele está sofrendo talvez numa área diferente da minha. E aqui eu coloco aqui talvez um ponto, talvez algum de vocês, talvez alguém que está ouvindo, já confessou talvez alguma vez alguma fraqueza e um pecado e talvez não foi a melhor das situações. Talvez a pessoa do outro lado possa não ter sido receptiva, pode não ter tido maturidade para aquela situação. Talvez a pessoa conta para outra pessoa. Muitas vezes nós sabemos sobre isso. O meu conselho é não desanime. Somente tome cuidado. Procure pessoas com uma certa maturidade na fé para que ela possa te ouvir, orar com você e te aconselhar. O segundo ponto pela qual nós muitas vezes não desenvolvemos uma comunidade favorável para a confissão é o não desenvolvimento de relacionamentos profundos e sinceros entre cristãos. Muitas vezes a falta de aprofundamento nos nossos relacionamentos, naquelas pessoas que nós ceiamos, partilhamos do pão e do vinho, domingos, que nós chamamos de irmãos, mas que nós não aprofundamos no relacionamento. Vou ser sincero, você nunca vai confessar um pecado seu com alguém que você vê uma vez por mês, ou com alguém com quem você mal tem uma conversa. É necessário que nós tenhamos uma certa profundidade de relacionamento e confiança para que nós possamos abrir o nosso coração com uma pessoa. Então, nós precisamos buscar desenvolver relacionamentos profundos dentro da comunidade de fé. E isso de forma intencional. Relacionamentos profundos não acontecem ocasionalmente. Eu não me torno um amigo profundo de uma pessoa ocasionalmente. São raras as situações. Isso exige esforço. Isso exige de você, às vezes, pegar o número de alguém, ter mais constância nas reuniões, pegar o número de alguém, mandar um recado, começar a conversar com a pessoa, chamar para uma caminhada, para um café, para um bate-papo, para que você possa ter ali pessoas a qual você vai ter a coragem de abrir seu coração e aquela pessoa também vai ter a coragem de abrir o coração para você. Precisamos desenvolver relacionamentos intencionalmente profundos dentro da nossa comunidade de fé. E muitas vezes, como isso não acontece, o que acontece quando nós não temos amigos profundos dentro da comunidade de fé? Muitas vezes nós temos amigos no trabalho, amigos no dia a dia que não são cristãos. Eu não estou falando que nós não devemos ter amigos que não são cristãos, devemos sim, mas você vai abrir o seu coração à sua dificuldade com uma pessoa que não teme a Deus e que não tem a palavra de Deus como a base de vida. O que ele vai falar para você? Ah, fica tranquilo, isso é normal, a gente passa. Ela provavelmente ela não vai te aconselhar à luz da palavra de Deus. Ela não vai poder fazer algo que traz cura, que a palavra fala, é orar por você, é te acompanhar, te discipular. Precisamos ter amigos espirituais, amigos dentro da comunidade de fé, que são nossos irmãos nessa caminhada. A terceira cilada, e eu acho que essa aqui é uma muito importante, é a indisposição para termos conversas difíceis. Acho que especialmente na nossa cultura, e eu coloquei aqui brasileira / mineira. Não é só na cultura brasileira, é na cultura mineira também.
Nós, brasileiros, somos um povo muito cordial, né? Nós somos um povo muito amigável e que não gosta muito de confrontação. Nós, muitas vezes, levamos tudo na leveza. Gostamos de fazer piada com tudo. Afinal, né, a vida já é dura demais. Meus amigos, amizades verdadeiras são aquelas na qual a pessoa vai chegar e vai falar assim: meu irmão, eu tenho que ter uma conversa com você. Amizades verdadeiras são amizades que não têm medo de ter conversas difíceis, porque elas são verdadeiras. É quando você vê um amigo seu entrando num relacionamento que não vai glorificar a Deus, e você está vendo isso, você fala assim: ah, não, mas isso vai... não, essa conversa é muito difícil. Essa conversa vai ser desagradável. É necessário que você sente com aquele irmão em amor e graça, com a sua irmã, e fala assim: cuidado no caminho que você está tomando. Cuidado com a foto que você está postando na internet. Isso aí não glorifica a Deus, não edifica. Cuidado com o que você está escrevendo. Precisamos ter conversas difíceis, ter disposição para ter conversas difíceis. Faz parte da vida cristã, faz parte de uma verdadeira amizade. O quarto ponto, pela qual muitas vezes é uma cilada e nós não desenvolvemos esse ambiente, é a ilusão de nós acharmos que nós não temos pecado. Talvez você fale assim: não, mas todos nós sabemos que temos pecado. Mas isso muitas vezes é fruto na nossa vida de quando nós valorizamos uma área específica, um pecado específico na nossa vida. Todos nós, como nós falamos, temos uma área na qual nós lutamos mais fortemente, mais difícil. E o que acontece muitas vezes é que nós achamos que só aquilo ali é pecado. E aí nós focamos tanto naquilo, e aí se nós conseguimos ficar uma semana sem cometer aquele pecado, 2 semanas, nós temos a ilusão de que nós não estamos pecando mais. E aí a palavra de Deus fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso, a palavra de Deus é mentirosa. Então, muitas vezes, valorização demais somente de uma área pode ser um engano na nossa vida. E a falta de confissão, muitas vezes, ela nos impede de ver que esse pecado que a gente às vezes luta tanto, ele tem uma raiz mais profunda. Quantas vezes em aconselhamentos eu percebo: o problema seu não é esse exatamente, tem algo mais profundo, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem algo mais profundo de aceitação, de medo. E tem um segundo detalhe aqui dentro desse ponto, que muitas vezes no nosso tempo, a nossa sociedade não chama pecado de pecado. É errado, é politicamente incorreto falar de pecado hoje em dia. Então, nós vamos falar que é doença comportamental X, Y, Z, é crise disso, crise daquilo, mas é tudo, menos pecado. Mas a palavra de Deus fala que, por exemplo, uma crise de ansiedade, que muitas vezes ela tem vários pontos, ela pode ser falta de fé. E a falta de fé precisa ser confessada e arrependido. E o quinto e último ponto é a ilusão de acharmos que nós podemos lutar sozinhos contra os nossos pecados. Nós vivemos no tempo da autonomia, da independência, do empoderamento, do eu me basto. E esse é o grande mal contra o qual o Tiago está lutando. Ele está querendo deixar claro que da mesma forma que você procura auxílio de presbíteros e o médico para vencer uma doença, você precisa procurar a ajuda de irmãos na luta contra o pecado que te assola. Afinal, meu irmão, ninguém é tão santo que não peque, né? Logo, se todos somos pecadores, todos precisamos estar disponíveis para confessar os nossos pecados uns aos outros. Uma via de mão dupla. E a gente tem que estar atento, porque às vezes uma pessoa que chega até nós e fala: meu irmão, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade. Às vezes um aconselhamento, uma oração pode salvar um casamento. Pode salvar um ministério de uma pessoa, uma carreira profissional, por um irmão, por uma irmã que muitas vezes está perdendo a luta contra o pecado, às vezes de forma secreta. Confissão, mais uma vez, não é sinônimo de fraqueza. Fortes são aqueles que reconhecem-se fracos. Mas precisamos superar o nosso orgulho, o sentimento do tipo assim, né? Ah, mas o que o meu irmão vai pensar de mim se eu falar isso para ele? O que o meu irmão vai pensar de mim se eu falar que eu tenho dificuldade nessa área? Mais uma vez, confissão é coisa de crente maduro. Confissão é coisa de crente que não está mais iludido consigo mesmo, que não se tem em alta conta, que sabe que foi salvo e aceito pela graça de Deus. Jonathan Edwards, ele fala assim que o falso cristão,
ele parece limpo e claro aos seus próprios olhos, mas que o verdadeiro cristão, ao contrário, conhece o seu próprio coração, sente que é um grande pecador. Uma das dinâmicas na vida espiritual é que quanto mais você amadurece, mais você vai se sentindo um pecador. Quanto mais você vai conhecendo de Deus, mais você vai falando, miserável homem que sou. Logo, nós precisamos ter maturidade para reconhecer que somos pecadores, superar o nosso orgulho, a nossa idolatria pela aprovação, o medo de sermos rejeitados, e irmos a um irmão maduro como gesto de maturidade e confessar. Concluindo, a vida cristã é uma caminhada rumo à maturidade. E talvez você olhe para a sua... Eu acho que é interessante a gente fazer uma leitura e falar assim, cara, quanto tempo de conversão que eu tenho? Quanto tempo de caminhada com Jesus que eu tenho? Será que condiz 10 anos de caminhada cristã no nível que eu estou hoje? Por que eu estou lutando tanto tempo com esse pecado? Pecados que muitas vezes por anos drenam a nossa vitalidade espiritual, que roubam a nossa fé, que roubam a capacidade de sermos usados por Deus. Talvez você já orou, você já buscou, você já jejuou, mas aqui tem uma promessa de que se nós confessarmos e orarmos uns pelos outros, nós iremos obter libertação diante desse momento de confissão. Pense comigo, quantos pecados que você já cometeu, que te trouxe prejuízo, que machucou pessoas ao seu redor, que trouxe danos à sua vida, que poderia ter sido evitado se você tivesse confessado a outra pessoa. Se você tivesse, talvez, no começo, ter chegado para o irmão e falar assim, eu estou passando por uma situação assim, eu estou passando por uma situação assado, estou passando por uma situação difícil. Então, confesse e esteja disposto a ouvir. Precisamos ter, meus irmãos, e criar um ambiente acolhedor de amor e de cuidado, sem condenar, sem julgar os nossos irmãos, antes de tentá-los, ajudá-los. Precisamos sempre nos enxergar todos como pecadores, todos salvos pela cruz, e a cruz ela nivela todo mundo por baixo, não tem ninguém mais santo, não tem ninguém melhor. Que nenhum de nós é capaz, dos nossos próprios atos, de agradar a Deus, que foi somente pela graça de Jesus que nós fomos aceitos diante de Deus. É somente pela graça, pela obra de Cristo que nós temos acesso ao Pai. Então nós temos aqui hoje, nesse uns aos outros, uma promessa da palavra de Deus, uma afirmação. Nós seremos curados quando confessarmos os nossos pecados uns aos outros, quando orarmos uns pelos outros. Todo cristão que confessa seu pecado é perdoado por Deus. E todo cristão que confessa seu pecado uns aos outros, ele encontrará cura e libertação. É uma promessa que Deus faz. E a palavra de Deus afirma isso. Vamos orar? Senhor Santo, nós estamos diante do Senhor, Pai. Nessa manhã nós pedimos que o Senhor possa sondar o nosso coração, Pai. Miserável homem que somos, Deus. Homens e mulheres que carecem da Tua graça. Homens e mulheres que carecem do Senhor, Pai. Expomos diante do Senhor nesse momento, Deus, as nossas fraquezas, Deus. Pedindo, Deus, a Tua graça, o Teu perdão. E que o Senhor nos ajude, Deus, a colocar, Deus, em prática, Deus. Pessoas aqui que talvez estão lutando com uma vida de pecado, com uma vida secreta, oculta, em áreas que talvez ninguém saiba. E que elas talvez estão buscando libertação, estão orando, clamando ao Senhor. Hoje está exposto diante de nós, dos nossos olhos, Pai, que se nós tivermos uma vida de confissão aos outros e oração uns pelos outros, nós podemos encontrar cura e libertação para os nossos pecados, para as nossas tentações. Que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter uma comunidade assim, Deus, acolhedora, que cuida um do outro, que ama um ao outro, e que aceita, e que recebe a confissão dos pecados uns dos outros, e que ora uns pelos outros, Pai. Isso é uma forma preciosa de cuidado, Pai. Nós oramos assim, Deus, pedindo que o Senhor possa se mover no nosso meio, Deus, pelo nome de Jesus que nós oramos. Amém.